Se você ainda não tem o resultado que gostaria no seu negócio de infoprodutos, se você gostaria de escalar seu produto para começar a vender mais, ou se você está buscando uma forma de alavancar a sua operação e vender mais os seus infoprodutos, você chegou no lugar certo. Porque nesse vídeo eu vou te mostrar os 5 passos que você precisa para poder ter um infoproduto de sucesso. Mas antes, deixa eu me apresentar, porque esse é o primeiro vídeo aqui do canal. Então, meu nome é Hugo Marques. Eu sou estrategista, fundador da Mentoria Tropa e atuo nos bastidores das maiores operações do mercado aqui de infoprodutos e decidi trazer para você o conteúdo que foi de uma palestra minha em um evento de marketing digital sobre os 5 passos de um infoproduto de sucesso. Mas, como eu fiz lá, eu vou fazer aqui também. A gente precisa começar pelo começo. Por que o infoproduto? E tem 3 motivos muito simples que justificam de você ter o infoproduto, de adicionar isso no seu planejamento se você ainda não tem, ou de entender mais o que você deveria estar buscando, por que você deveria estar sempre nesse mercado. Primeiro, porque você tem uma alta escala, então você pode vender para quem você bem entender só usando a internet. Você não está limitado ao seu espaço físico, você não está limitado à sua cidade. Segundo, porque você tem uma alta margem. Em geral, os custos do mercado digital são muito mais baixos. Então você consegue vender com uma margem de lucro muito mais alta. E terceiro, porque a barreira de entrada não existe praticamente, ela é baixíssima. Ou seja, você simplesmente precisa de uma câmera, que nem essa que está aqui na minha frente, e vontade de falar com as pessoas, que você já pode começar a conquistar a sua primeira audiência. Você só precisa ser especialista em algum assunto e você já está apto a entrar no mercado de infoprodutos. E aí, beleza, você vai falar, tá, tudo bem, entendi, muita gente, custo baixo, fácil de começar. O que eu faço agora? Bom, agora você precisa entender o que é sucesso, porque esses são 5 passos do infoproduto. De sucesso, infoproduto resolvemos. O que é sucesso? Sucesso é, como diz aquela frase, as pessoas não compram de produtos e serviços, elas compram soluções para seus problemas. Então, um produto de sucesso é aquele que resolve a dor de uma pessoa. Eu sei que isso pode parecer bobo, eu sei que isso pode parecer simples, mas esse é o erro central da maioria dos infoprodutos e o motivo pelo qual eles não escalam. Então, se você está buscando um infoproduto de sucesso, você precisa centrar o seu produto nas dores do seu cliente. Beleza? E aí, o primeiro passo, já indo direto ao ponto de que passos são esses, o primeiro passo é de você cravar os seus 4 parâmetros iniciais. São os 4 P's que você vai buscar no seu negócio. O primeiro deles, o público, quem você atende. E entender profundamente sobre esse público. O que ele gosta, o que ele não gosta, qual é a dor que ele está vivendo, aonde ele gostaria de estar. Beleza? E aí, essa parte de entender o que ele está vivendo é de você entender principalmente os problemas que ele enfrenta. Qual que é a frase ou quais que são as situações que descrevem a vida desse público? Esse é o segundo P. O primeiro de público, o segundo de problema. A situação atual. A gente está falando do ponto A, onde o seu cliente se encontra. E o segundo é para onde você vai levar esse cara. Ou seja, o que você vai prometer para ele. Aqui está o terceiro P. O que você vai prometer para essa pessoa que o seu produto resolve. Beleza? Você descrever a vida que essa pessoa vai levar quando passar pela sua transformação, pela transformação do seu produto. E por último, o que liga uma ponta na outra, o que liga o ponto A ao ponto B, que é chamado de processo, beleza? Você vai precisar dividir o seu infoproduto, a sua mentoria, a sua consultoria em steps, em etapas, em degraus que um depois o outro vão aproximando a pessoa da transformação que você está gerando, beleza? O segundo passo é de validar as suas estratégias com dados. Tem uma frase lá do Edwards Deming, se não me engano, que diz assim: em Deus nós confiamos, todos os outros tragam dados. Esse segundo passo, você vai quebrar ele em 3 partes. Primeiro, entender o mercado, ou seja, qual que é o tamanho desse mercado, quais são as possibilidades que existem ali dentro dele, quais são as marcas que trabalham nele. E quando a gente começar a falar de marcas e pessoas que trabalham dentro desse mercado, você já está entrando na segunda parte, que é a análise da concorrência. Quais são os produtos que tem por aí? O que eles prometem? O que eles entregam? Como que eles estão divididos? Beleza? Quanto que eles estão cobrando? Foi criado um infoproduto ou foi criado uma mentoria? Ou um produtinho baratinho, que a gente chama de low ticket? Tem que entender a sua concorrência, aqueles que estão brigando pelo mesmo público que você escolheu. E o terceiro ponto é desfazer o MVP. Essa é a etapa mais central. Por quê? Porque aí você vai validar com dados reais de compradores. Você vai colocar o seu produto na água, botar o barco na água, seu produto na rua, para descobrir se de fato tem pessoas interessadas em comprar ele. E o MVP é aquele Minimal Viable Product, ou seja, o mínimo produto viável que entrega a transformação que você definiu de sair do ponto A e levar para o ponto B. Beleza? No terceiro passo, a gente precisa empacotar tudo isso e construir a sua escada de valor. É uma coisa que a gente
chama assim, porque de fato a ideia é que a gente possa avançar a pessoa ao longo de uma mesma transformação, mas passando por vários degraus, mesmo se ela quiser alguma coisa mais ferramental, ou mesmo se ela quiser uma coisa com muito acesso, bem exclusiva. A gente vai falar disso daqui a pouco. Mas antes disso, é importante você entender os 7 níveis de produto. O que é isso? São as formas que você tem de empacotar o seu produto. Lembra que eu falei que a gente tem que empacotar e montar a escada? A primeira parte do empacotar, você precisa decidir: esse produto vai ser em texto? Vai ser em áudio? Será que vai ser um vídeo gravado? Será que vai ser um vídeo ao vivo? Uma coisa individual, uma reunião um a um? Ou será que ela vai ter contato físico, vai ser um evento? Ou será que eu vou prestar um serviço através de uma equipe? Não sei. A gente vai olhar para todas essas possibilidades e definir uma ou mais, mas pensando sempre na base como uma solução só, dessas que a gente comentou agora, beleza? A partir daí, você precisa entender a escada de valor. O que é isso? Que quanto mais o cliente avança, mais entregáveis você coloca, mais níveis de experiência ele tem, mais envolvido você fica no processo, mais ajuda ele tem na execução, beleza? E obviamente que junto com isso você vai subindo também o seu preço. Então, os front-ends, que são aqueles produtos de início de escada, eles custam mais baratinho, de 10 a 500 reais. E eles são mais centrados na perspectiva de uma ferramenta. Já o próximo são os back-ends, eles vão ali de 700 a 2.000 reais mais ou menos, é onde normalmente está empacotado o seu método. É aquele produto com início, meio e fim, onde você entrega a transformação, a metodologia. O terceiro tipo são os chamados high-ends, onde a gente já começa a ter acompanhamento. Normalmente esses produtos já estão acima de 2.000 reais, beleza? E, por último, tem aqueles que a gente chama de super high-ends, que normalmente são as comunidades, como a gente vê de masterminds, de grupos e assim por diante. Beleza? Passando bem rapidamente pela escada, e aí aqui eu já deixo. Eu não sei quais desses assuntos que eu estou falando aqui, será que é de tipos de produtos? Será que é de precificação? Será que é de escada de valor? Será que é de validação com dados, de MVP, de estudo de mercado? Tudo isso que eu falei agora, se você tiver interesse de que eu desenvolva mais qualquer um desses temas, deixa aqui um comentário para eu poder fazer um próximo vídeo sobre isso, beleza? E aí a gente entra no quarto passo, que é vender. E aqui a gente precisa dar um passo atrás. E antes de sair querendo vender, que é o erro mais comum, você precisa entender os 3 Cs do digital. O primeiro C é a primeira etapa de relacionamento que existe. A pessoa precisa te conhecer. Esse vídeo aqui que você está vendo agora é uma forma que eu tenho de colocar o meu conhecimento à disposição no YouTube para mais pessoas me conhecerem. Eu posso depois colocar tráfego nele, eu posso fazer mais vídeos para que depois o YouTube vá recomendando os meus vídeos para quem assiste um, para quem assiste o outro, mas a ideia é que eu estou me expondo para fazer com que mais pessoas me conheçam. E quando você entra aqui e você assiste esse vídeo, pode ser que você chegue e fale assim, cara, não é que esse rapaz aí sabe do que ele está falando? Ele, pô, me ensinou um negócio aqui, eu aprendi, eu gostei. Então você começa a confiar mais em mim, porque eu conquistei essa confiança através do meu conteúdo, através da autoridade, entendendo um pouco mais da minha história. Você entra lá no meu Instagram, procura, para quem ainda não me segue, entra no @Marques e já começa a me seguir lá, e você vai começar a ter mais relacionamento comigo, e aí você vai, através dessas conexões e dessa autoridade, confiar mais em mim. O terceiro passo é a compra, propriamente dita. E só agora a gente fala sobre a compra. Se as pessoas ainda não te conhecem, se as pessoas não confiam em você, dificilmente elas vão comprar de você nesse mercado de infoprodutos. E aí, para isso, para as pessoas poderem passar por toda essa jornada de conhecer, confiar, comprar, a gente tem, obviamente, os conteúdos, mas quando a gente fala de vendas, a gente tem os chamados funis de vendas. E esses funis, eles se dividem em 2 tipos principais: os funis de consciência e os funis de oferta. Para falar primeiro sobre os funis de consciência, são aqueles que vão fazer você passar por toda a jornada de consciência, desde sintoma, passando por problema, entrando na solução, depois falando de produto, e finalmente entregando o seu elemento de marca ali para a pessoa comprar de você. Ou então um funil de oferta que já está mais centrado naquela parte final de produto e marca, de diferenciais competitivos, daquilo que torna o seu produto único, mas a pessoa já te conhece, a pessoa já entendeu que ela pode contar contigo
para resolver aquele problema. Ela já entendeu que ela tem um sintoma, tem um problema e que a solução existe. Agora ela só precisa entender que é o seu produto que entrega aquela solução para ela. Então, os funis de consciência, por exemplo, são os lançamentos sementes, clássicos, eventos pagos, funis de webinário, funis de webiórico, sessão estratégica, estudo de caso, são vários aqueles. Por quê? Porque passam pela consciência inteira. Já os funis de oferta, a gente está falando de meteóricos, lançamentos relâmpago, de tráfego direto, de social selling, de aplicação, ou seja, a gente já está falando de algo mais centrado em produto. Beleza? E quinto e último passo, a gente precisa medir o sucesso. Como assim, Hugo? Basicamente, você vai olhar para 4 coisas para entender se tudo aquilo que você vendeu, de fato, é um sucesso. E como que eu faço isso? Primeiro, analisando se você tem depoimentos. Se as pessoas não estão falando bem do seu produto, muito provavelmente é porque ele é ruim mesmo. Então, você precisa mexer no produto. Você precisa mexer nele até que as pessoas venham até você falando assim: cara, consegui tal resultado. Cara, teu conteúdo é muito bom. Cara, resolvi o problema que eu me propus a resolver quando entrei aí para sua mentoria, por exemplo. O próximo é indicação. Se você não tem pessoas chegando em você porque foram indicadas por outras pessoas, isso é muito ruim. No outro dia chegou uma pessoa no direct para mim, mandei uma mensagem para ela: fala, fulano, tudo bem? Bem-vindo aqui. Espero que tenha alguma coisa útil no meu perfil. Ele falou: pô, muito obrigado aqui pela recepção. Eu vim indicado pelo João, que faz parte da sua mentoria. Eu falei: pô, que maneiro. Espero que você faça parte da mentoria em breve também. E a gente começou a trocar uma ideia e ele acabou entrando na mentoria. Então, percebam, eu não tive fricção nenhuma nessa venda. Eu não precisei praticamente conduzir nada do ponto de vista de técnica de vendas ou de grandes ancoragens. Não, a pessoa chegou praticamente pronta. Por quê? Porque ela veio indicada, que é o segundo indicador do sucesso. O terceiro indicador do sucesso é uma coisa mais processualizada, é o NPS. O que que é isso? É uma pesquisa de mercado que você pergunta de 0 a 10, qual que é a chance de você recomendar o meu produto para alguém que você conhece, um amigo, um familiar, uma pessoa da sua confiança. Aí você vai, tem toda uma metodologia que as pessoas que colocam 9 ou 10 são os seus promotores, as pessoas que colocam de 6 para baixo são os seus detratores, e os 7 e 8 ficam ali na casa do neutro. Depois a gente pode falar disso se vocês quiserem. Lembra de deixar aqui no comentário se for esse o tema que você quer que eu desenvolva. Além disso, o quarto e último ponto, além do depoimento, indicação, NPS, tem a recompra. Ou seja, a pessoa continua comprando de você depois do primeiro produto, porque é claro, se eu comprei um primeiro produto e eu gostei muito dele, o processo natural é que eu queira os próximos. Eu mesmo, no outro dia, comprei uma camisa, gostei muito, e agora, recentemente, eu fui lá e comprei um kit com 5 camisas da mesma marca. Por quê? Não vou falar nem qual é a marca, porque ainda não estou patrocinado por ela, mas por que que eu comprei o kit? Porque eu gostei da primeira, simplesmente. Então, a recompra é um indicativo de que o seu produto é um sucesso, beleza? E com isso, a gente chega nos 5 passos de um início até o fim, em que você precisa definir os seus parâmetros iniciais, validar suas estratégias com dados, empacotar e montar a sua escada, vender usando os funis de consciência e de oferta e medir o sucesso através de depoimentos, NPS, indicações e recompra. Beleza? Se você quer mais vídeos como esse, se inscreve aqui no canal, claro, mas principalmente coloca o seu comentário aqui, qual desses assuntos que você gostaria que eu desenvolvesse mais. Beleza? A gente se vê no próximo vídeo.